Boa noite, muito boa noite. Mandando um aviãozinho aqui pro pessoal que gosta, que quer assistir. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá. Olá, gente linda. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos, a todas, todes. Vamos lá começar mais uma live hoje, numa segunda-feira, e aqui, ó, muito aprendizado aqui para vocês hoje, tá? Muita coisa boa. Vamos falar aí da segunda chave aí que você carrega de prosperidade, mas que você ainda não sabe. Olha só. Vamos lá, esperando mais um pouquinho para o pessoal chegar. Estão chegando. Ana, boa noite. Ivan, Roberto, seja bem-vindo. Naldo, todos que estão aí, sejam muito bem-vindos. Ingrid. Pessoal, já vai mandando aí um aviãozinho para as pessoas que querem aprender mais sobre si mesmas, né? Que não tem nada melhor do que primeiro a gente nos conhecer, né? E a partir de nós a gente consegue também melhorar a nossa vida, né? Conhecendo a gente e melhorando a nossa vida. Boa noite, Lúcia, Nilson. Boa noite, Dante, Luísa. Luiz, desculpa. Marlene, boa noite. Rose, boa noite. Gente, enquanto vocês mandam o aviãozinho aí, e enquanto o pessoal tá chegando, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Zélia Franco, sou terapeuta, consteladora familiar, e nós estamos trabalhando aqui essa semana com as 7 chaves da prosperidade que você carrega. Olha só, vocês carregam uma chave. Vocês ganharam esses talentos, mas muitos não sabem que tem esse talento. Mas tem gente que já se identificou aí na aula de ontem, né? Nós falamos de um talento que é a inteligência, que as pessoas recebem lá enquanto estão na barriga da mamãe, né? Então esse é um dos talentos que a gente recebe enquanto estamos ali na barriga da mamãe, que é o primeiro, que é a inteligência, foi o que nós falamos ontem. Nós também falamos a respeito dos talentos, né? Que é uma parábola bíblica que fala que o Senhor deixou 5 talentos para um servo, 2 talentos para outro servo e 1 talento para um servo, para que eles cuidassem desses talentos enquanto ele viajava. Os talentos eram o dinheiro do Senhor. Um deles, o que ganhou 5 talentos, investiu esses 5 talentos e dobrou esses talentos por 5. O outro, que ganhou 2 talentos, dobrou esses talentos e ganhou mais 2 talentos, fazendo aí 4 talentos. Aquele que ganhou 1 talento, o que ele fez? Ele enterrou o talento num buraco no chão. E quando o Senhor voltou, o que aconteceu? O que tinha 5 devolveu 10 para o seu senhor. O que tinha 2 devolveu mais
4 para o seu senhor. E aquele que tinha um, que enterrou lá um buraco no chão, não tinha nada, só tinha aquele para devolver, devolveu aquele. Por medo do seu senhor, ele devolveu um só. Mas ele foi destituído, perdeu o cargo de servo e ainda perdeu o único, talento que ele tinha recebido. E esses talentos que eu falo aqui são exatamente os mesmos talentos que nós recebemos aí para começar a nossa vida bem. A única questão é que nós ficamos presos na dor que esses talentos trazem e não desenvolvemos esse talento. Ontem nós falamos da inteligência, que é um talento mental. E para desenvolvê-la, eu dei algumas dicas aqui. Para quem não assistiu ontem, a live ainda está lá, ainda está no Instagram e vocês podem assistir. Então vamos lá. O meu propósito aqui é trazer para vocês o maior número de conhecimento que vocês possam ter. Porque eu acredito que o conhecimento é o maior e melhor recurso que alguém pode ter. Sem ele, ninguém consegue fazer com que um conhecimento vire sabedoria. Então, a sabedoria faz com que você transforme esse conhecimento em algo bom para que você transmita para as pessoas. Então, o conhecimento é algo que eu quero trazer para vocês aqui. E eu sei que com a sabedoria de vocês, vocês vão conseguir transformar isso em algo bom para que vocês possam usar. Sejam todos bem-vindos. E, dando início aqui, então, já fiz um breve resumo da aula de ontem. E hoje nós vamos iniciar falando sobre o nosso segundo talento. O segundo talento que nós recebemos aí durante a vida, tá? Esse talento, ele é recebido logo após o nascimento, assim que a criança, assim que você nasceu ali, Enquanto você estava ali na barriga da mãe, você recebeu a inteligência, O mental. A partir do momento que você nasceu, que você veio a esse mundo, que o médico pegou ali e deu um tapinha no seu bumbum, ou a parteira, não sei como foi seu parto, o que aconteceu? Você chorou, Então, a partir deste momento, você recebeu um segundo talento, Eu quero trazer aqui um pouquinho para vocês. Eu não sei se vocês conhecem o livro chamado Onde Estão as Moedas? É do Juan Garriga, tá? Ele também é um constelador, ele estudou com o Bert Hellinger e ele traz nesse livro algo bem parecido com o que eu falo sobre os dons e sobre os talentos, tá? Mas ele fala da seguinte forma, o que ele diz? Que um certo homem, em um momento, sonhou que os seus pais lhe davam algumas moedas. E essas moedas ele recebeu e dormiu bem a noite toda. Quando acordou, se sentia bem. E foi lá ter com seus pais e contar o que aconteceu com ele. Que ele sonhou que recebia moedas dos seus pais e que ele recebeu essas moedas e que ele estava se sentindo muito bem. E os pais ouviram a história, ficou muito feliz com aquilo. E o filho saiu da casa dos seus pais e começou a caminhar pelo mundo. E nessa caminhada, ele encontrou ali uma mulher com a qual ele se casou
foi muito feliz e com o tempo ele teve filhos. Os seus filhos cresceram e prosperaram, tiveram muito sucesso. E este homem pegou as moedas que recebeu dos seus pais e entregou a esses filhos. Em um outro momento, um outro homem sonhou que seus pais lhe davam moedas. Mas no sonho, o que ele fez? Ele não aceitou essas moedas. Imagina que eu vou aceitar, é pouco demais essas moedas. E aí ele foi e não aceitou as moedas. Não dormiu a noite inteira e ficou indignado com aquela quantidade de moedas. Passou uma noite péssima. No outro dia foi lá com seus pais e chegando lá foi reclamar porque ele recebeu nada de moedas nesse sonho onde já se viu que ele merecia mais, que aquilo não era suficiente. Mas ele pegou, saiu da casa dos pais, os pais ficaram muito tristes. E seus pais começaram com a tristeza, né? Mas com o coração sabendo que eles não poderiam fazer nada, porque o filho era adulto e não tinha mais o que eles fazerem. Esse filho saiu da casa com muita raiva e foi andar pelo mundo, foi andar pela vida. Chegando num certo ponto, num determinado ponto, ele encontrou uma mulher e ali ele pensou: nossa, achei quem vai me dar as moedas que eu preciso. E ali, com o tempo, ele não conseguiu essas moedas com essa mulher. E eles tiveram filhos. E ali nos filhos, ele achou que esses filhos pudessem dar as moedas que ele procurava. Mesmo assim, esses filhos não tinham moedas para dar para o pai. E ele ficou muito revoltado, adoeceu. E algo nele, depois de muita terapia, algo nele foi tocado. E ele começou a perceber e entender que aquilo que ele precisava estava lá atrás. Depois da terapia, ele foi falar com seus pais. Chegando lá, ele pediu perdão aos pais. Pediu perdão por não receber as moedas que os pais tinham para dar. E aquelas moedas era a quantidade exata que os pais tinham. Eles não tinham mais que aquilo. E eles entregaram aquilo que eles tinham. Mas o filho recebeu. Os pais deram com alegria aquela quantidade de moedas que eles tinham. E o filho recebeu com alegria. E os pais deram com alegria. E foi assim que ele conseguiu sair da casa dos pais muito bem. E conseguiu chegar até a esposa e pedir perdão para essa esposa, para que, pela expectativa que ele tinha colocado nessa esposa, de que ela poderia dar as moedas para ele. Mas, infelizmente, as moedas estavam em outro lugar. E aí, ele pediu perdão a essa esposa e foi além, foi buscar aí mais conversar com seus filhos e trazer para os seus filhos pedido de perdão também, para que esses filhos, né, ficassem bem e não se sentissem culpados pelo que o pai tinha buscado neles, que era, no caso, as moedas. Mas o pai pediu perdão aos filhos e os filhos reconheceram que sim, pai,
nós ficamos bem. E o pai pegou essas moedas e entregou aos seus filhos. E quando ele entregou aos seus filhos, os seus filhos ficaram muito felizes. Receberam essas moedas e levaram essas moedas para o mundo. Olha só, essas mesmas moedas são os nossos talentos. Esses talentos que eu estou falando aqui. Esses talentos que ontem eu falei a respeito dos servos que receberam os talentos do seu Senhor para poder levar, para poder prosperar esses talentos. E hoje você vai saber, você vai entender aqui que talento é esse que eu tenho, Zélia, que eu ainda não sei. O primeiro talento de ontem foi sobre a inteligência, mas hoje o talento que você recebeu assim que você nasceu foi o talento da comunicação. É isso mesmo. A comunicação, para muitas pessoas, não tem muita relevância, né? A gente fala o tempo todo, mas isso não é comunicação. Falar, se expressar, a maioria das pessoas conseguem. Acontece que a comunicação não é uma fala simplesmente. Ela traz também vários pontos. Por exemplo, que a comunicação falada, oral, que a gente conhece, que eu estou aqui me comunicando com vocês, é um tipo de comunicação, certo? Mas nós temos outras 3 formas de comunicação. A forma que a gente fala, que no caso essa aqui, que é a fala, né? Que é a mais usada, mas não é a que causa mais efeito, tá? E nós temos a linguagem do corpo, as microexpressões faciais, a forma como eu estou com a minha postura. Essa é a linguagem corporal. Então, nós temos linguagem oral, que é essa, né, da fala, a linguagem do corpo, que é a expressão e a forma como eu estou aqui me colocando, postura e gestos, né? Essa é a linguagem. E nós temos a fala, a expressão, né, corporal, a forma escrita, né? Então, nós temos linguagem oral, corporal, a linguagem escrita e também nós temos uma linguagem que é a linguagem visual, que é como eu leio as coisas através dos símbolos, de uma imagem, de como ela se apresenta. Então aí nós temos 4 formas de comunicação. Então, assim que você nasceu, assim que eu nasci, nós recebemos esse dom da comunicação, da forma de nos expressar. E por incrível que pareça, a comunicação oral, ela é 7% apenas de toda a nossa comunicação. E ela faz um estrago se você não sabe usar com inteligência. Saber falar não é natural, não é um dom natural. Você fala naturalmente, mas usar essa linguagem de forma assertiva já é outra coisa que você aprende com as pessoas, os ambientes e os lugares ali onde você, as situações que requerem de você uma linguagem diferente. Então vamos lá. A comunicação oral, ela traz muita dificuldade, porque eu tenho que me comunicar com alguém diretamente, certo?
Então, nessa parte, a gente se trava muito. Muitas pessoas não conseguem ter esse contato com outras pessoas, que é esse contato aí de conversa, né? E muitas vezes se perde aí, não sabe como conversar, como iniciar uma conversa, como que eu posso falar claramente para que as pessoas me entendam. Então, esse é um ponto da linguagem oral, tá? Temos também a linguagem corporal, que é como eu me apresento, como eu me coloco, como é a minha postura, tá? Então, eu tenho essa linguagem, né? Essa forma de comunicação, que é um dom que eu recebi lá, já que a gente nasce, que a gente recebe esse dom da comunicação. É através da comunicação que a gente vai conseguir fazer contato com as outras pessoas. Seja que não trabalhe diretamente com pessoas, que você atenda alguém em uma loja, independente do que você faça no trabalho, de alguma forma você tem que se comunicar. E essa comunicação oral, ela vai dizer muito sobre você. Mas não tanto quanto a expressão, a forma como você se expressa. Nós também temos 3 canais de aprendizado, né? Esses 3 canais de aprendizado também falam sobre a comunicação e como a gente se comunica. Aqui, por exemplo, eu estou utilizando 2 canais, que é o visual e o auditivo, né? Vocês estão me vendo e me ouvindo. Mas, quando a gente trabalha ali com a terapia, nós trabalhamos com um campo que a gente chama de sinestésico, que é o campo do sentir, como eu me sinto. E é através desse campo que a gente percebe a energia das pessoas, de como as pessoas estão, de como elas se sentem. Então, essa é uma outra forma de comunicação. A gente consegue se comunicar através desse sentir, desse campo de comunicação, que é o corpo, que é a sensação, que é a sensibilidade de perceber o outro enquanto essa pessoa está próxima ou até longe mesmo, né? No caso aqui no online, a gente consegue também ter essa percepção dentro do campo da terapia. Mas aqui eu estou trabalhando com 2 canais de comunicação com vocês, que é o visual e o auditivo. Isso tudo vem junto na comunicação. A partir do momento que você nasceu, você levou um tapinha ali no bumbum e chorou, abriu a boca a chorar. E olha só, gente, que coisa incrível que Deus faz. Naquele momento, Ele te deu a ferramenta necessária para que você pudesse pedir aquilo que você precisasse, certo? Quando você nasceu, quando eu nasci também, né? A primeira coisa que a gente faz é chorar, abrir a boca no mundo. E aí, quando algo não tá bem, se eu tô com fome, se eu tô com sede, se alguma dor tá me incomodando, a primeira coisa que a gente faz é põe a boca no mundo. E quanto mais a criança entende ali que ela precisa chorar, precisa colocar a boca no mundo, ela está se comunicando com o mundo externo, com quem está próximo dela, certo? Então, é uma forma de treino. Quanto mais chorar ou gritar, mais ela vai ter aquilo que ela quer, que é a comida, que é o remédio, etc. Né? Ok. Então, Deus nos deu esse talento da comunicação para que a gente possa usá-lo de forma correta. E o que muita gente faz? Aonde começam os conflitos? Na comunicação.
a comunicação trocada, a comunicação invertida. Essa comunicação, ela se dá da seguinte forma. Existem aí 4 formas, 4 estilos de comunicação, tá? Esses 4 estilos de comunicação, ele diz de como você comunica, tá? A forma que você se expressa, né? As pessoas que quando falam, elas falam, aquelas pessoas que não conseguem falar não, por exemplo, que só sabem dizer sim, porque elas têm uma necessidade de não abrir a boca para responder, então ela só balança a cabeça, tá bom? Essas pessoas que são mais introspectivas, elas vêm com uma comunicação passiva. Essa comunicação passiva é aquela que não abre muita boca, não conversa muito, só fala ali o necessário. E muitas vezes é essa pessoa que não consegue dizer um não. Olha só, não é a melhor forma de comunicação, tá? A forma passiva não é a melhor forma de comunicação. Alguém aqui se comunica de forma passiva? Saber que a gente sabe assim, se comunicar, não quer dizer que eu sei falar palavras importantes, palavras difíceis. Não é nada disso. Se comunicar é saber falar o essencial, o necessário. Não precisa de muito. E quando você acerta nessa comunicação, olha só que legal, os conflitos acabam. Quando você acerta na comunicação aí, seja com o seu marido, com a sua esposa, que você acerta a comunicação lá com o seu chefe, com o seu patrão, com seus filhos. Essa comunicação, ela vai te dar muita alegria. Mas essa comunicação, ela tem que ser certeira. Outro tipo de comunicação, que eu estou falando aqui da fala, né? No caso da oralidade, essa comunicação oral, que é essa que eu estou usando aqui com vocês. Essa comunicação, ela diz... tem pessoas que têm uma comunicação que é um pouco grosseira. Sabe aquela pessoa que responde curto e grosso? Aquela pessoa que fala, não tô nem aí, é desse jeito que eu sou. Ou aquela pessoa que fala a verdade nua e crua para as outras pessoas, sem querer saber se a pessoa quer ouvir ou não. É porque sua roupa tá feia mesmo, eu tenho que falar, eu sou sincera, não tem? Esse tipo de comunicação é uma comunicação agressiva. É aquela pessoa que só sabe falar desse jeito. E também não é a melhor forma de comunicação. Tem um outro tipo de comunicação oral, no caso, que é a comunicação passivo-agressivo. E aí eu vou contar para você como é que essa comunicação é. É assim, ó. Numa reunião, por exemplo. Você está numa reunião, ali com o seu grupo de trabalho, por exemplo, o chefe vem e fala assim, olha, nós temos que resolver isso, isso, isso. O pessoal fica calado, não fala nada. Só balança a cabeça, tá bom, né? Virou o chefe, virou as costas. A pessoa sai dali e começa. Ai, você viu? Não soube nem falar na reunião, nem resolveu nada, nem soube como que a gente está lidando com a situação, né? Não é a pessoa que, não, aquela fofoca, não. A pessoa está criticando mesmo a situação ali. A pessoa entrou em crítica com a situação.
mas ela também usou da passividade. Ela foi passiva de escutar e na hora não falou nada. E depois ela acabou sendo agressiva, porque ela julgou, porque ela falou palavras agressivas ali do seu chefe, do seu patrão. Então, existem essas três formas: agressivo, passivo-agressivo, que não fazem nenhum tipo de bem para quem está usando e para quem está ouvindo esse tipo de coisa. Então, se você usa de um desses tipos de comunicação, eu sinto te dizer, mas é necessário refazer, olhar para isso, para que você tenha mais assertividade aí na sua comunicação, para que você possa ser mais assertivo com a sua comunicação, com seu cônjuge, com seu filho, lá no seu trabalho, para atender pessoas. Então, antes de mais nada, observa o quanto você tem falado, do jeito que você tem falado, a forma que você tem usado para conversar, para se comunicar com as pessoas. Uma forma mais assertiva de conversar com as pessoas, a gente chama de comunicação assertiva. Essa comunicação assertiva, ela vem falar que você primeiro observa ali o que você vai falar. Depois, você observa como você vai falar. Depois, você observa quando você vai falar. E por último, você observa uma negociação na fala. Essa é a melhor técnica de comunicação que você pode encontrar. Então vamos lá. Qual é a primeira aí? Vamos destrinchar elas para vocês entenderem bem. O que falar? Aquilo que você vai falar tem necessidade? É algo que vai ser construtivo? É algo necessário? É algo que precisa ser dito? Porque muitas vezes a gente cai no erro de falar coisas que não devemos, para quem não devemos, de forma que não devemos, em momentos muito errados. Então, analise aí o que você vai falar, para quem você vai falar, quando e como negociar isso. Então, vamos analisar aí. O que você vai dizer é relevante? Faz sentido? É construtivo? Então, se isso daí tá de acordo, não, o que eu preciso falar é relevante, é algo construtivo e faz sentido. Você pode aí agora olhar como que eu vou falar isso para a pessoa. Que seja de uma forma assertiva. E se você é assertivo, eu garanto para você, as coisas vão fluir muito mais do que se você falar e fazer as coisas de qualquer maneira. Se você é assertivo na sua comunicação, as outras coisas vão ser, você vai tirar de letra. Então, olha só, o que eu vou falar é relevante, é construtivo, é necessário, vai fazer sentido, então olha para essas partes. Sim, é tudo isso. A segunda análise que você tem que fazer é isso que eu vou falar. Como eu vou falar? E aí você pensa o seguinte:
eu preciso saber o tom de voz que eu vou usar e a velocidade que eu vou usar para esse tom de voz. Porque é a mesma coisa, eu falar muito rápido aqui e você não entender nada do que eu tô falando aí. Vou falar baixinho demais e aí você não ouvir. Né? Então, o que eu vou falar é relevante, ok? Como eu vou falar isso? Num tom de voz que seja claro, nem rápido demais, nem tão lento demais. Como eu vou falar com isso, com essa pessoa? Qual é o assunto e qual é a forma que eu vou entregar esse assunto para a pessoa? É um assunto delicado? Então, essa percepção é necessária. Porque nós ferimos o outro através da nossa fala. Nós ferimos o outro através dessa comunicação. Então, se você souber usar a comunicação, essa ferida, provavelmente, você não vai estar causando aí em ninguém. Então, olha só. Olhei lá como que eu vou entregar esse assunto para a pessoa. Depois, se é necessário, né? O assunto é relevante. Como? E agora? Qual é o momento? Quando? Quando que eu entrego esse assunto para a pessoa? Naquela mesma reunião lá, que você está no seu trabalho. Saíram da reunião todos muito exaltados, muito nervosos por conta do que aconteceu. Só que tem algo muito sério para você falar com uma dessas pessoas. Será que é o momento de você trazer mais problema para essa pessoa? Será que é o momento, né? Então, quando é o momento certo que você vai levar isso para essa pessoa? Se não é o momento, tem um momento melhor? Ou é algo urgente que você precisa fazer naquele momento? Você está bem para entregar esse assunto? A pessoa que vai te ouvir está bem para ouvir esse assunto? Então, são pontos que nós precisamos olhar antes de trazer um assunto. Agora, a pessoa está bem, você conversou, você está bem para entregar, porque não adianta eu chegar toda nervosa, querendo falar um assunto, e a pessoa também está nervosa. Como que vai ficar essa comunicação? O marido às vezes chega nervoso do trabalho, chega em casa, a mulher está ali irritada com uma situação, ele vai trazer uma situação que vai deixar ela mais irritada. Será que é o momento de falar sobre o assunto? Será que esse assunto não pode esperar? O clima melhorar, a situação amenizar, para depois começar essa conversa? Nós temos ouro na mão. Aliás, a comunicação é uma espada de 2 gumes, né? Aonde eu posso ferir alguém e eu também posso me ferir. Então, se tá difícil a comunicação aí com seu cônjuge, com seu filho, com seu chefe, com seu colega de trabalho, perceba esses pontos, esses 3 pontos que eu coloquei aqui, para que vocês possam alinhar essa conversa, essa comunicação. E essa comunicação fique mais leve, mais assertiva. Tem um 4º ponto aqui que eu quero trazer, da negociação. Muitas vezes, naquele momento ali que você vai conversar com a pessoa, ela não está muito disposta para te ouvir. Ou ela está muito nervosa. Às vezes você também está nervoso, mas é um momento que é necessário trazer uma conversa. Precisa, é urgente, não dá para esperar. Aí entra o quê? A negociação.
Como que você faz essa negociação? Chega para a pessoa, pergunta para ela: você pode me ouvir um minuto? Vamos tentar conversar aqui, vamos tentar deixar essa conversa mais resolvida. Mesmo que é difícil agora, mas é necessário, é preciso. Tudo bem, a gente resolve isso aqui e aí a gente vê uma outra forma de resolver a outra questão. Então, quando você traz uma negociação para a conversa, obviamente você vai trazer um resultado. Você vai trazer mais prioridade para essa pessoa. Você vai respeitar essa comunicação com essa pessoa. E hoje, o que mais se fala hoje em dia é sobre a comunicação não violenta, né? Que é uma forma amorosa de conversa. Simples. Uma conversa simples, usando palavras simples. Sem florear muito, mas palavras assertivas. Essa comunicação não violenta, ela vem trazer uma forma de você lidar com situações difíceis de forma tranquila, com leveza, sem estresse, né? Bom, eu falei aqui da comunicação e desse talento que você recebeu, que eu recebi lá já a partir do momento que você nasceu. Mas eu quero te falar algo que você não sabe. Eu acredito que você nem sabia desse talento, né? As pessoas que são comunicativas, elas se comunicam de corpo, de expressão no olhar. Essa pessoa, ela se comunica de corpo e alma, vamos dizer assim. Essa pessoa, quando ela recebe esse talento de comunicação, ela também recebe uma dor. Como ontem eu falei na live, cada talento nosso vem com uma dor. E essa dor que vem junto com esse talento é o entrave, é o bloqueio que não te deixa prosperar. Quando você nasce, você recebe o seu talento, mais uma dor junto. É uma caixinha de presente que vem com essas duas coisas e você não pode usar uma sem a outra, tá? Então, você recebeu o talento da oralidade, da comunicação. Porém, você recebe também junto uma dor. E essa dor se chama abandono. É difícil? Com certeza. Eu não tenho dúvidas do quanto é difícil sentir a dor do abandono. Mas a questão é, até quando sentir essa dor e não deixar que o seu talento, por sentir essa dor, não cresça, não prospere, por medo de ser abandonado. Por ficar no mimimi do, ai, porque fulano me abandonou, porque fulano não quer mais saber de mim, porque minha mãe me abandonou, porque meu pai me abandonou. Quando se está nessa postura de mimimi, tem duas coisas aí. A primeira é, você é uma criancinha ainda? Ou você é um adulto? Ou você já cresceu o suficiente para lidar com essa situação? Outra situação é a vítima que sempre acontece, tudo de ruim acontece comigo. É uma outra que está ali na dor do abandono e está sempre
pedindo ajuda, pedindo auxílio e não é capaz de se mover do seu lugar. Acha que o mundo deve para ela. Acha que todo mundo tem que ajudar, o governo, o pai, a mãe, o irmão, o vizinho, mas não é capaz de mover para fazer por ela. Esses dois tipos de pessoas estão bloqueados nessa mesma dor do abandono. Só que enquanto essas pessoas não saírem dessa dor do abandono e assumirem aí a rédea da sua própria vida, o que vai acontecer é que esse talento que você tem, ele não vai te prosperar de jeito nenhum. Ele vai te manter preso aí nesse lugar de vítima ou da criancinha que fica chorando até quando Deus sabe, querendo colo, querendo ajuda dos outros. E aí, o seu talento, isso que você tem, aquilo que você recebeu para crescer, para prosperar, você não está usando para fazer isso. Você está lá que nem o servo que cavou o buraco na terra e jogou o talento lá dentro. Não está fazendo nada. Tá aí achando que recebeu um brindezinho aí, né? A comunicação. Isso é desonra a Deus. Isso é não ser grato por aquilo que você recebeu. Aonde está a desonra? Eu fui abandonada. Aonde está a desonra? Eu não agradeço o que eu recebi junto com o abandono. O abandono é a dor muito profunda, sim, mas ela tem jeito. E não é o pai, e não é a mãe, e não é o seu filho, o seu marido, o pastor, o padre que vai tapar esse buraco desse abandono. Ninguém é capaz de fazer isso por você. A não ser você mesma, mesmo. Então, enquanto você está aí choramingando a dor do abandono, remoendo a ferida da criança e da vítima, o seu dom está sendo enterrado num buraco. E você não está colocando a sua voz no mundo, você não está crescendo com o seu talento e não está levando ele adiante para as pessoas que querem uma palavra. Para as pessoas que precisam ouvir uma palavra de conforto, de alívio. É isso que você está fazendo com o seu talento de comunicação. Cavando um buraco e enfiando dentro. E aí? Até quando você vai fazer isso? Ai, porque eu tenho vergonha de falar com as pessoas. Vergonha é você ter que dar contas do seu talento, daquilo que você recebeu e você não produziu. Essa vergonha você tem que ter. Você não fez nada com aquilo que você recebeu. Essa vergonha você tem que ter. Então, vergonha de não colocar a sua voz para ajudar pessoas, a sua comunicação para ajudar pessoas que precisam da sua palavra, da sua fala. Uma palavra pode ajudar muitas pessoas. Mas o que você está fazendo? Ah, eu tenho vergonha. Ah, eu não tenho coragem de falar nada para ninguém. Não tem coragem, então tem medo. E medo é da criancinha. O medo é da criancinha. Então,
Até quando você vai ficar nessa criancinha mimada, nessa criancinha dengosa, que, eu não sei, eu não quero. Até quando você vai levar essa vida de vítima das circunstâncias e não vai pegar isso que você tem? Esse talento que Deus te deu e vai levar para o mundo. Até quando? O tempo vai passar, a vida vai passar e você não fez nada. Não, eu só vim aqui para trabalhar, para descansar, me aposentar, ter meus filhos, só isso. Você acha mesmo? Você acha mesmo que você veio aqui para esse mundo para trabalhar, para ter uma família? É isso? Você está num lugar que você não vai prosperar. O seu talento está escondido. Aquilo que você sabe realmente fazer, aquilo que você veio para fazer nessa terra, você não está dando conta de fazer. Zélia, mas eu não sei o meu propósito. Eu não sei a minha missão de vida. Ontem eu já falei. Propósito, missão de vida, você só tem quando você sabe quem você realmente é. Quando você sabe realmente a que você veio. Aí sim você vai ter um propósito. Mas saiba, só uma dica para quem ainda não sabe. Qual que é o seu propósito? Qual que é a sua missão de vida? Olha para os seus talentos. Pega esses talentos que você tem aí, faz um mix, sabe? Faz um mix, uma mistura e vê qual deles se destaca. E quando você vê o destaque do talento, você vai saber qual é o meu propósito. Porque Deus não deu talento para você enfiar no buraco. Ele deu talento para você fazer algo com tudo o que você tem. Então, se você tem esse poder de comunicação, que é o que nós estamos falando aqui hoje, você tem que pegar esse poder e levar para quantas pessoas for necessário. Quanto mais você levar, mais você vai estar multiplicando o seu talento, aquilo que você recebeu. Então, sai desse lugar de criança mimada, birrenta, que ainda quer cobrar dos pais as moedas que os pais não deu conta de dar, que acha que ainda os pais devem para ele. Sai desse lugar achando que Deus ainda tem que te dar algo. Deus já te deu algo. Deus já te deu tudo o que é necessário para você ser quem você precisa ser. A semente que Deus colocou aí, que essa semente que você se tornou, ela já vem com uma planta completa. Já vem com a árvore pronta. É só plantar na terra certa. É só regar da forma correta. É só nutrir da melhor forma possível. E essa planta vai dar frutos. Essa árvore vai dar frutos. Então, pare de ficar pedindo. Pare de ficar esperando o governo, esperando seja lá o que for, herança. Eu não sei o que você está esperando. Você já tem tudo o que você precisa. Coloque essa frase na sua mente. Escreva 10 milhões de vezes para você aprender a ser grato por aquilo que você tem. Escreva: eu tenho tudo aquilo que eu preciso para ser quem eu preciso ser. E ninguém, não sou eu, não é você, não é Deus, ninguém vai mudar isso. Você já nasceu para ser. Tudo que era seu já está ali naquela sementinha.
Só que as pessoas, o ambiente e as situações, elas trazem uma modificação na terra, né, na nutrição dessa semente. E aí a gente acaba ficando um pouquinho fora daquela proporção que era para ter quando a gente veio, né? Quando Deus nos colocou aqui. Então, para de achar que você é vítima do mundo. Se você é uma vítima, né? Eu estou falando com várias pessoas. Mas se você acha que você é uma vítima, presta atenção uma coisa. Você, não somos diferentes. Deus não escolheu a mim para dar mais do que deu a você. Então, eu tenho 5 talentos. Vocês têm 5 talentos. Mas não sabem usar esses 5 talentos. Não sabem crescer esses 5 talentos e colocar para servir as pessoas. Estão indo para um lugar fora daquele lugar que era para ser seu. Do lugar real que você veio para ser. Se você veio para ser, se você sabe quem você veio para ser, por que você deixa pessoas, lugares, te tirar do seu caminho? Por que você deixa pessoas te deixarem sair do seu lugar? Qual é o valor que essas pessoas têm perto do que você vale para Deus? Você está tirando o valor que Deus te deu e dando para outras pessoas. Se você não está usando aquilo que você sabe, que você traz, que Deus te deu, para oferecer para o mundo, para multiplicar isso para mais pessoas, está deixando pessoas conturbar a sua mente, tirar você do seu caminho. E isso, gente, isso é o quê? É desonrar a Deus. Como que eu posso dar valor para aquilo que as pessoas falam a respeito de mim? Se eu estou fazendo isso, eu estou desonrando a Deus, porque Deus colocou um valor muito alto na minha vida. Deus deu um valor muito alto para nós. Como é que eu posso deixar alguém me tirar desse caminho, daquilo que eu nasci para ser? Como é que eu posso deixar uma pessoa me tirar do sério, tirar do meu centro? Então, pessoal, ouve isso, escreva isso, diga isso todos os dias. Eu tenho tudo o que eu preciso para ser quem eu preciso ser. Ninguém pode me tirar do meu caminho. E esse caminho é só seu. Não é de mais ninguém. Não adianta você querer arrastar fulano, ciclano. Ai, não, vou levar junto comigo. Não é assim que funciona. Não é desse jeito. Quando você está num caminho, as pessoas começam a ver os seus resultados. E aí elas querem ir junto com você. E elas podem vir, claro, no caminho. Não tem problema nenhum. Mas você ficar arrastando essas pessoas é como se você fosse um carro.
tá? Você é um carro e vai levar a sua família, né, para determinado lugar. Só que no seu carro só cabem 4 pessoas e você, ok? Se você superlotar o seu carro, vai ter mais gasto de gasolina, vai ter menos tempo, né? Vai demorar mais para chegar. Fora que você corre o risco de tomar uma multa no caminho porque tem superlotação no seu carro. Então, olha só. O seu caminho é seu. O seu talento é único. Para mim, Deus deu uma quantidade, um nível de comunicação. Para você, Ele também deu esse mesmo nível de comunicação. Aliás, Ele deu um outro nível de comunicação. Porque cada um é especial para Deus. Ninguém tem a mesma proporção que eu tenho em dons e talentos do que eu multipliquei. Mas cada um tem a sua proporção, que Deus já deu lá no comecinho, desde quando você nasceu. Só que até agora, qual é o uso que você tem feito desse talento? Você está cavando um buraco, enfiando na terra? Ou você está comunicando? Ou você está levando isso para a vida de mais pessoas, para curar pessoas? O que você está fazendo? Você já entendeu que você recebeu o talento da inteligência. Então não vem falar aqui que você é mais ou menos inteligente do que ninguém nesse lugar. Todos nós recebemos o mesmo dom, o mesmo talento, a mesma quantidade. Comunicação é a segunda chave da prosperidade que você tem. Então, se você sabe usar lá a sua inteligência e aqui agora a sua comunicação, não tem para ninguém. Ninguém pode ter mais do que você, a não ser você multiplicar tudo isso. A sua inteligência, lendo livros, estudando sobre um assunto que você gosta, ou quando você está se comunicando com as pessoas, você ter mais repertório para falar com elas. Você guarda, você aprende lendo, aprende vendo algo produtivo, não televisão de 5ª categoria. Se for para fazer isso, nem ligue a TV. Pega um livro, pega um documentário, algo do seu interesse. Hoje, a gente só fica bloqueado em alguma situação se você quiser. Porque a internet está aí, ó, para você aproveitar tudo de bom que ela pode te trazer. Conhecimento, lembra? Conhecimento não é sabedoria, tá? Então, você tem que aprender a filtrar tudo isso que você recebe. Seja ouvindo, seja vendo. Aprende a filtrar tudo isso. E quando você aprende a filtrar isso, você transforma isso dentro de você em sabedoria. E aí você aprende a usar no mundo. Então, se você precisa aprender a se comunicar melhor, a falar mais sem agressividade, falar com uma comunicação assertiva com as pessoas, vai estudar, vai saber como que você faz isso. Então, olha só, não enterre o seu talento. É isso que os grandões lá querem, que você enterre o seu talento. É isso que eles querem. Para eles, quanto menos usar esses talentos que você tem, mais você vai depender deles. E mais você vai fazer aquilo que eles querem que você faça. Você sabe de quem eu estou falando.
Então, até quando você vai enfiar o seu talento aí na terra? Conta aqui para mim, o que vocês aprenderam hoje? Escrevam aqui para mim. Qual foi o aprendizado que vocês tiveram hoje? O que vocês têm que fazer com essa comunicação para que ela fique mais assertiva? Para que você consiga se comunicar melhor com as pessoas? Para que você use o seu talento que você recebeu. Me fala, o que você precisa fazer para multiplicar esse seu talento? Qual é a necessidade? Isso aí. Sobre trazer a nossa comunicação para o mundo. Mas uma comunicação assertiva, viu, Ana? Comunicação assertiva. Tá? Não é a comunicação passiva de não saber dizer não, nem a comunicação agressiva que responde com grosseria para as pessoas ou que fala palavras de mau gosto para as pessoas. Uma comunicação nem passiva, nem agressiva, uma comunicação assertiva. Nessa comunicação, eu não vou só ouvir o que eu tenho para falar, mas o que o outro precisa ouvir. O que o outro tem que falar também. É uma comunicação com empatia. Eu vou ouvir, entender o outro, para depois falar aquilo que eu preciso. De forma amorosa. Ai, que lindo! Ótimo! Ousar menos, ter medo e não ter medo de julgamentos. Trazer uma comunicação curativa. Isso mesmo, Ana. Nada como você ter uma comunicação curativa. Ela vai curar os seus relacionamentos. Ela vai curar sua profissão até. E olha, ela vai trazer muitos talentos. É isso aí, Borba. É talento. Comunicação é talento que nós recebemos. E se a gente sabe usar esses talentos, nós estamos multiplicando aquilo que nós recebemos. E o que acontece com as pessoas, com uma pessoa, quando ela consegue multiplicar o seu talento? O que acontece com aquele que consegue multiplicar o seu talento? Vocês sabem o que acontece com a pessoa quando ela consegue multiplicar o seu talento? Vocês conhecem algum apresentador aí, não sei, qualquer um, tá? Que não seja próspero? Apresentador, tá? De TV. Eu não conheço nenhum apresentador. Essas pessoas que trabalham com comunicação, eu desconheço alguém que não seja próspero. Tem uns que se destacam, né? Mas tem outros que já nascem ali prontos para servir. E quando a gente é pronto para servir no nosso talento, pegar esse talento que a gente tem, desenvolver da melhor forma e entregar para o mundo, a gente faz o quê? A gente prospera. Como eu já falei para vocês, não é prosperar. Não, vou ganhar dinheiro com a minha comunicação. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você vai multiplicar aquilo que você já recebeu. E que a consequência disso pode ser, sim, dinheiro. Mas a prosperidade, a chave que você tem que virar aí, é a comunicação vem junto com o abandono, com a dor do abandono.
A inteligência vem junto com a dor da rejeição. A virada de chave, a chave para você virar isso, é o dom, o talento que você recebeu. Como que eu viro a chave da rejeição, Zélia? Usando a minha inteligência. Como que eu mudo a chave do abandono, Zélia? Usando a sua comunicação. É só assim que você vai conseguir tapar esse buraco. Muitas pessoas que sofreram abandono ou vivem nessa dor ainda, usam a boca, no caso, a comunicação dela, para colocar para dentro a emoção do abandono, a dor, para tapar o buraco. E olha só, o que isso faz com a pessoa? Ela está prosperando no seu talento? Ela está usando a compulsão, a comida, no caso, ou seja lá o que for, para pôr para dentro, para tampar o buraco, que na verdade é só colocar para fora. É só colocar para fora. Tá doendo? Abra a boca e diz que tá doendo. Mas fala com quem realmente pode te ajudar. Não adianta falar com o marido, com o vizinho, com o filho. Lembra? Eles não vão te dar suas moedas. Os únicos capazes de te dar suas moedas ficaram lá atrás. Papai e mamãe. Zélia, mas eu sinto ainda que falta alguma coisa. Falta. Falta você entender que você já tem tudo o que você precisa. Você só não sabe como usar. E é a partir de hoje que você vai aprender a usar isso. Aprendendo mais sobre comunicação. Sabendo como colocar suas palavras. Para construir. Vocês já ouviram falar que as nossas palavras, elas são palavras que constroem ou destroem? Isso é verdadeiro. Tem aí no YouTube alguns vídeos onde foi colocado ali arroz dentro do copo. Não sei se vocês já viram. Arroz dentro do copo. E para um pouco de arroz, de 2 copos na verdade. Para um copo de arroz, as palavras piores que vocês podem imaginar eram faladas para esse arroz. E para o outro, palavras doces, palavras amorosas. Sabem o que aconteceu com essas palavras, com esse arroz que ouviu as palavras ruins? Ele apodreceu. E o arroz que recebeu palavras boas, palavras de incentivo, palavras de amor, o arroz permaneceu perfeito. Nós somos da mesma forma. Somos seres que precisam de boas palavras para poder elevar a nossa frequência, a nossa estima. E quando você fala para uma pessoa com palavras agressivas, com palavras torpes, o que acontece? É a palavra que tem 2 lâminas, né? 2 pontas. Eu furo o outro e me furo também. Então, declare. A partir de hoje, eu só abro a boca para construir. Minha boca, as palavras que saem da minha boca só serão para construir, para elevar. É dessa forma que você usa o seu talento para multiplicar, para curar.
para crescer. E você vai ser próspero nas palavras. Você pode ser próspero nas palavras. Você não precisa falar palavras bonitas. Você só tem que falar a palavra do seu coração. É muito simples. Ajude mais do que queira ser ajudado. A criancinha lá que sofreu com o abandono, com a rejeição, ela vai querer que ajudem ela, que o governo, que o vizinho, sei lá quem, ali, me ajude, eu preciso de ajuda, eu tô doente, eu tô isso. Essa pessoa, para ela prosperar no seu talento, antes ela precisa se curar dessa infância. Ela precisa se curar desse vitimismo. Sair desse lugar de pedinte. Porque se você não sabe, nem a criança que eu falo é você ficar no papel de criança, tá? Ou você ficar no papel de vítima. Então, nem a criança e nem a vítima conseguem prosperar. Só fica no lugar de sofrimento, de dor, e não saem desse looping infinito. Então, receba seu talento. Agradeça pelo talento que você tem. Receba e faça bom uso do talento, sem enterrar no buraco no chão. Declare: eu tenho tudo aquilo que eu preciso para poder ser quem eu preciso ser. E eu quero convidar você, se você gostou disso tudo aqui, dessa aula, né? Nós vamos estar fazendo uma programação aí para quem quer se desenvolver nesses talentos, tá bom? E aí, quem quiser saber mais um pouquinho, clica lá no link da bio, fala comigo e a gente vai conversar sobre isso. Amanhã nós vamos falar sobre mais um talento e como que você desenvolve ele, tá? Então amanhã, nesse mesmo horário, eu vou esperar vocês aqui. Combinado? Um grande beijo para vocês. Tenham uma ótima noite. Manda essa live para mais pessoas que precisam ouvir sobre isso, pessoas que não conseguem se expressar ou ter uma comunicação mais clara, mais amorosa. Diz para essas pessoas o quanto isso cura. Leve isso para essas pessoas. E se você tem alguma pergunta para fazer, pode colocar a perguntinha lá no meu Instagram, aqui no Instagram, que eu vou responder de todo o coração. Tá? Deixe seu coraçãozinho lá, faz seu comentário, se você gostou, o que faltou, o que eu não falei. Se você quer falar mais alguma coisa, pode colocar que eu sou todo ouvidos. Um grande beijo, uma ótima noite a todos. Até amanhã.